Salve pessoal, eu sou o LED, artista orientador de artes visuais, né? E hoje eu vou dar seguimento nessas conversas que eu estou fazendo sobre desenho e sobre arte em geral. Hoje eu queria falar um pouco as nossas referências para o desenho, né? Quando a gente vai lá, a gente busca uma referência para desenhar na internet, né? E todas as imagens, às vezes, que chegam, muitas vezes existe um padrão em tudo isso, nessas referências, né? Que é um processo que influencia no nosso desenho. Então, às vezes você precisa de uma imagem específica e você vai num buscador de imagem, né? E aí, muito desses buscadores, eles têm padrões de pessoas brancas, de pessoas magras. Então, eu acho que essa orientação é um pouco para a gente refletir sobre quanto isso influencia no nosso desenho, né? Sobre quanto essa herança colonial influencia no nosso desenho, né? Porque a gente aqui, América Latina, enfim, África, a gente tem muita população indígena. O Brasil, por exemplo, ele é formado por 55% de pessoas negras e a gente continua com essas referências quando a gente vai buscar, né, essas referências brancas, né? Quando a gente vai buscar quando a gente vai buscar num banco de imagens alguma coisa para a gente desenhar, algum rosto, uma pessoa em movimento e tal. Geralmente é isso que. Então, essa reflexão é nesse sentido da gente tentar romper um pouco com esses padrões na hora que a gente for buscar nesse processo inicial do desenho que você precisa buscar alguma coisa, então você ampliar um pouco a sua busca, né? Você ampliar por uma tentativa de aproximação do que é real aqui da nossa, o que é a nossa realidade aqui, que é uma população formada por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas gordas, por pessoas trans, né? Por pessoas deficientes. Então, eu acho importante a gente refletir sobre esse processo inicial do desenho, porque é isso, ele influencia muito, né? E eu acho que quando você, por exemplo, vai desenhar na rua, a gente, antes da pandemia, né, que eu costumava desenhar na rua e parar em bancos, em praça, em um lugar e ficar desenhando, né? Ali se consegue ter uma referência real, né? Do que são os corpos que estão na rua, do que são as pessoas, né? De como são essas pessoas. E a gente sai um pouco dessa influência que essa herança colonial, né, violenta, tanto nesse processo de impor um tipo de beleza, quanto impor padrões europeus, muitas vezes, para a gente, né, ter como referência. Quando a gente vai desenhar na rua, a gente vê as pessoas reais mesmo, aquelas que têm diversos corpos, diversas cores, diversas etnias, né? E diversidade de gênero, enfim, trazer essa reflexão aí para quando a gente for começar esse desenho, né? Para mim, um processo que foi bem importante para quebrar um pouco desse imaginário que a gente tem imposto aí pela Europa, né, desses padrões que eu tô falando aqui. Foi uma experiência que foi muito da hora, foi quando eu frequentei as sessões de modelo vivo do Sesc Pompeia, e lá tinha o professor Claudinei, o artista, né, e professor Claudinei Roberto, e lá os modelos e as modelos eram muito variados, então tinha essa diversidade, né, que trazia pessoas idosas, pessoas trans, negros, negras, homens, mulheres, enfim, então não é aquela referência só do modelo da modelo vivo,
feminina, que posa e tal, que às vezes é um padrão também que acontece. Então acho que lá foi uma experiência muito boa para trazer esse repertório pro desenho, né? Porque a partir daí a gente começa a entender o quanto essas imagens são impostas e criam um imaginário, né? E um imaginário que a gente tem que romper, que a gente tem que entender que o real, né? Que os corpos, que os rostos reais, eles estão aí no mundo e não são aqueles que a gente, quando a gente vai fazer uma busca, eles aparecem, né? Então é isso, gente. É mais para a gente refletir um pouco sobre esse processo inicial do desenho, de referência, de, de padrão, né? Para a gente tentar romper com isso no nosso trabalho. E é isso aí. Bom, então nessa segunda parte agora eu vou trazer três artistas que eu acho que tem no seu trabalho toda essa reflexão, né? Sobre o que eu falei. E aí eu vou colocar eles aqui, quem puder ver, e depois também dar uma aprofundada na pesquisa. Vou colocar eles aqui. Essa primeira obra é do Maxwell Alexandre, que ele é brasileiro, né, do Rio, e ele vive e trabalha na favela da Rocinha. Essa fotografia é de Shug McDaniel, fotógrafo e artista visual dos Estados Unidos. Essa pintura é da Mickalene Thomas, artista dos Estados Unidos. Bom, então é isso, gente. Essa foi mais uma orientação. Qualquer coisa é só mandar mensagem lá na página do Instagram, @desenhonasul, que lá vocês falam comigo direto. É isso aí, um abraço a todos.